E aí, signo de Virgem, como estamos? Vamos para mais uma leitura? Deixa eu só botar aqui uma coisinha mais clara, né? Pra ficar, acho que até que eu gostei dessa luz. Mas não, vamos deixar um pouquinho mais claro, né? Pra ficar melhor pra vocês verem as cartas. Vamos para mais uma leitura. Giral atemporal, sem tema definido. Válido para você que tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou até mesmo Júpiter em Virgem, tá? Como sempre, peguem apenas aquilo que servir para vocês, não forcem nada. Muito boa sorte. E ó, inscrição no fundo. Virgem, o que é que nós temos hoje? A liberação da esperança. Um passatempo. Viraram duas já. A tentação e a modéstia. Nós temos os sonhos no fundo. Apareceu também para Leão, no instante. Vou pegar mais uma, por favor. Opa. Do que a gente está falando aqui? Ok, a lua. A tempestade no fundo agora, tá? Então, eu tô vendo, inclusive, um período, ou um conselho também, né? Porque como é uma leitura muito geral, não é todo mundo que tá nessa vibe, mas que poderia entrar. Tá me lembrando um pouco, inclusive, a energia de leão, tá? Um pouquinho diferente, mas parecido. É de liberar aqui, ou seja, se libertar de uma confusão emocional, essa tentação, que envolve a esperança, tá? Mais uma vez, a esperança não é uma carta ruim, e não é um sentimento ruim também, né? Mas, na verdade, depende muito do que nós criamos de esperança, porque a esperança, ela tanto pode ser um catalisador de força, como um minimizador de força, né? Onde eu guardo a minha esperança para uma coisa que não tem potencial de acontecer, ou que eu não tenho condições de fazer acontecer também, né? Muitas vezes a gente perde força, tá? Vamos entender aqui com o tarô do que é que nós estamos falando. Deixa eu só dar uma embaralhada. Porque me parece que é uma esperança, inclusive, que vocês entenderão, ou que deverão entender. Ó, 8 de copas aqui, deixando ir, que é passageira. E que não é uma coisa assim muito. Ó, 3 de espadas, isolamento glacial. Não é uma coisa muito sentimental, assim, que eu tô falando. É uma tentação, sabe? É um condicionamento, enfim. Vamos entender do que estamos falando. Ó, a culpa. 8 de espadas no fundo. Virgem, que mais? Traduz isso daqui. A força, a coragem. Eu falei, né? Condicionamento. O diabo também caiu pra leão, tá? E a força é a energia de leão. Eita. O que mais? Ok. Perfeito, tá? 10 de copas, harmonia aqui. E 7 de ouros, a paciência. No fundo, nós temos a roda da fortuna, que aqui é a mudança. Então, assim, mais uma vez, tá? Exige uma coragem? Exige uma coragem. Mas eu tô pegando aqui uma coisa de virginianos ganhando uma grande força para perceber, tá? Perceber. Tem uma coisa aqui de um shift de peraí. Não é uma liberação apenas, única e exclusivamente, de uma coisa aleatória. Não, tem uma reflexão aqui, tem uma percepção. Gente, me perdoe a zoada, tá? Estamos aqui, eu tô gravando no início da Copa, basicamente. Então, assim, tá tendo festa em tudo que é lugar. E do nada vem som de tudo. Eu até aumentei aqui o redutor de ruído mata osso. Se eu for esperar acabar isso aqui, a gente não vai ter vídeo nunca. Mas enfim, então tem uma percepção, sabe? Do que eu estou segurando, percepção do que eu tô querendo, que não tem muito sentido, que para alguns, inclusive, em alguns momentos pode ter sido colocado como não, eu tô aqui esperando, eu tô aqui tendo essa esperança, porque sim, é uma coisa que eu tenho um sentimento profundo, e aí depois percebe que não, né? O diabo, ele fala de apegos. Ele fala mais uma vez, né, como a carta coloca aqui, de condicionamentos. Condicionamentos esses que muitas vezes a gente nem sempre tá tão consciente assim, sabe? Mas aqui eu tô vendo como se fosse esse florescer desta consciência, até com esse 10 de copas, essa harmonia, de tipo assim, não, peraí. Eu tô colocando uma espera, ou uma esperança também, numa situação que não é bem o que eu quero, sabe? É uma coisa muito mais tentação. Se for uma questão de romance aqui, por exemplo, é uma coisa muito mais de atratividade, né? Atração sexual.
mesmo do que realmente, por exemplo, um romance. Não, eu tenho aquilo ali muito mais por uma questão de atração, ou até mesmo por uma questão de ego, tá? Não é impossível, porque a tentação ela também fala disso. Então é uma libertação que inclusive trará muita harmonia para vocês e vocês perceberão com o tempo, com esse florescimento e com esta mudança. Ó, eu falei florescimento, vai estar florescimento aqui e a mudança. Com este florescimento e com esta mudança, que este sentimento, essa vontade, inclusive, ela era tão pequena diante do que parecia ser. Então, assim, dando um cenário, pô, imagina que eu tô com uma esperança de, sei lá, ter algo com alguém que nunca sai do lugar. Mas eu ainda fico assim, não, mas eu quero, sei lá, não sei, tá? E isso me gera, inclusive, às vezes, umas turbulências emocionais. A gente tem a tempestade, deixa eu pegar aqui, eu vou ali pro canto. A tempestade, né? Lembra muito a energia da torre aqui com a lua. Então, aquela coisa assim, caótica, né? Minha cabeça às vezes entrando em parafuso, porque, pô, tô esperando uma coisa que nunca vem, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que vem. E daí, passado o tempo, você percebe que essa sensação que vem, na verdade, era uma vontade, né, tentadora do nosso ego mesmo, do nosso desejo. E que, inclusive, era bem menor do que parecia, tá? É por meio da própria espera, da própria esperança, que tem essa percepção. Vamos lá, o que mais? As leituras hoje, elas também parecidas nesse sentido, enfim. Ó, a confiança é um cavaleiro de copas aqui. Momento a momento, tá vendo? Dois de ouros. É na espera mesmo, é na situação, durante o tempo dessa esperança, desse alimentar essa tentação, essa vontade, esse desejo, que se percebe que há um condicionamento, que há um apego a uma ideia que, peraí, é passageiro isso daqui. É efêmero isso daqui. É um desejo que não é tão meu assim. Quando eu falo isso, é justamente porque quando a gente fala de condicionamentos e apegos, por mais que estejamos sentindo aquilo, nem sempre é uma coisa que de fato corresponde a quem nós nos sentimos ser, né? Quantas vezes a gente se apega, às vezes, a relacionamentos e pessoas, ou enfim, que não são bem aquilo que a gente quer de fato viver como meta na nossa vida. E aí, por isso que entra aquele famoso, né? Se reduzir para caber. Se diminuir para caber. Porque é um condicionamento que a gente cria e que a sociedade também às vezes coloca, principalmente, não apenas, tá? Mas principalmente para as mulheres, de que é isso, né? Se eu não for escolhido, escolhida por aquela pessoa que eu desejo, de certa forma, é como se eu não tivesse valor. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Enfim. Aí, durante esse paragrafo, sabe? Aquela coisa de você perceber que tá perdendo tempo. A comparação, 5 de espadas. É o 5 de paus aqui. Eu pensei que era um 5 de paus, ele tá no fundo. Dá mais uma. Dá mais uma. E viraram duas. Ok. Perfeito. É exatamente isso que eu tô falando. Essas últimas leituras, inclusive, parece que eu tô vendo as cartas antes delas caírem, mas enfim. Ó, 6 de ouros, a concessão e a existência, que é o mago, tá? Então, assim, 5 de espadas, aqui inclusive vem como comparação, vocês talvez até olhem, comparem a si mesmos, comparem a situação da qual vocês têm essa esperança com, como eu falei agora, por exemplo, o que é que eu quero? É isso mesmo que eu quero, sabe? Pode também, inclusive, 5 de espadas, ele fala, né, de desistência, ele fala de rejeição, às vezes traz essa ideia dessa ferida complexa, né? Um sofrimento mental, que reflete também aqui no emocional, com essa sensação de ferida, de deslealdade, enfim. E às vezes não é a deslealdade do outro perante nós, mas a nossa mesmo conosco, né? Mais uma vez, pô, se eu quero um relacionamento X e eu tô esperando uma pessoa que é completamente diferente e oposta a isso corresponder a mim, eu tô sendo desleal a mim. Porque não faz sentido. Se eu quero maçã e eu tô caçando uva, eu não vou colher maçã, né? E aí, inclusive, tem muito. Ó, a completude que aqui é o mundo. Tem um desfecho muito interessante nisso, tá? Realmente é uma liberação. Vocês estão se libertando de alguma coisa. Ou melhor, também, podem precisar vir a fazer essa análise e se libertar disso. Porque claramente não é o que vocês genuinamente querem manifestar na vida de vocês. E quando vocês se jogam com confiança
na própria vida também, né? Se harmonizam nisso e percebem, pô, como eu falei, né? Com o tempo percebendo que isso é pequeno, vocês manifestarão, terão coisas muito melhores aqui. E manifestarão, inclusive, mais facilmente aquilo que vocês realmente querem, porque, como eu falei, é um ganho de consciência, né? Aqui é o mundo, é a completude, tá vendo que ele tá encaixando mais uma pecinha no quebra-cabeça? Então, é como se vocês estivessem, né, mais uma vez, tendo essa percepção, tendo esse acordar de, peraí, beleza, é um sentimento, é um desejo, ok, mas não é o que eu quero. Eu não sou cega ou cego pelos meus desejos o tempo inteiro. Eu consigo, pelo menos, dialogar com eles, né? Nem sempre controlamos, mas dialogamos com eles. Para dialogar com eles, precisamos perceber a existência disso, desse condicionamento, dessa falta de clareza. E é assim mesmo, é tempo, né? Não é de uma hora para outra. Leva tempo mesmo. Só um minuto. Enfim, voltando. E é isso. Tem mais uma vez essa libertação, e como eu falei, tá? Essa libertação ela vai trazer, acabei de dizer, né? A manifestação daquilo que realmente faz mais sentido e uma sensação de paz, tá? Essa modéstia aqui, inclusive, por mais que não tenha caído exatamente a paz, é como se fosse aquele respirar depois do caos, né? Que a gente tanto viu aqui no fundo. Interessante. Eu vou fechar com mais uma. Virgem, vamos lá. Opa, ó, caiu, já virou aqui. Dois de espadas, que é a carta da esquizofrenia, e aqui é o nove de copas. O nome é preguiça, porque realmente o nove de copas ele fala também desses desejos mais fúteis, tá? Então, mais uma vez aqui também, tanto me confirma que aqui é uma das únicas cartas, né, de sentimento que eu tô vendo. Claro que tem o 10 de copas, o página de copas, enfim, mas que ainda assim é um desejo efêmero, né? É o desejo da carne. Não é um grande problema, somos seres humanos e estamos aqui para sentir isso também. O problema é ficar travado nisso, numa esperança que na verdade é só um desejo efêmero e que a gente às vezes confunde com uma grande coisa, tá? E inclusive também é uma carta de bem-estar, você vê que aqui ele tá na preguiça justamente porque ele tá aproveitando como se fosse umas férias, né? Tá no meio de se fosse um tabuleiro de xadrez, um lugar de loucura e ele ali só de boa. É o lado positivo da carta também a gente falar do bem-estar emocional. Às vezes fala dessa realização de desejo, eu não sei se alguns aqui, inclusive, realizarão esse desejo e perceberão justamente mediante a realização dele também, tá? Só que não é para todo mundo, porque é a libertação disso principalmente. Realizando ou não, tirando uma lasquinha ou não, é tipo assim, caraca, isso aqui é efêmero, isso aqui não era bem o que eu tava esperando, tá bom? É isto, Virgem, de coração, espero que faça sentido para quem precisa. Um cheiro grande, se cuidem e até a próxima.